Boa noite a todos e a todas os que estão conosco nesse momento, através do Facebook do Instituto Vida e do nosso canal no YouTube. No YouTube é importante que vocês se inscrevam, dê aí o seu joinha. Essa é a dinâmica do YouTube. E que assim vocês receberão antecipadamente as comunicações de tudo aquilo que seja postado no nosso canal do Instituto Vida no YouTube. Boa noite aos meus irmãos e minhas irmãs, o Marcos, a Wanda, a Nádia, a Solange, o nosso palestrante Volney, que estão aqui conosco na transmissão, mais uma transmissão online da reunião pública do Instituto Vida. Então vamos, nesse momento, iniciar o nosso preparo de ambiente. Muito lindas, né? Essas duas canções falando do tempo de Deus em nossas vidas. Eu ouvi essas duas canções hoje e achei assim de um conteúdo bastante apropriado para a nossa reflexão da noite de hoje, né? São duas cantoras gospel e que abordou esse assunto também em suas canções. Nós vamos então agora nesse momento dar continuidade à nossa reunião pública na noite de hoje e quero convidar o nosso irmão Marcos para fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Eu abri o Evangelho no capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. A paciência. Item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente que, pela dor nesse mundo, vos marcou para a glória no céu. Sedes pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Todavia, existe outra muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória. A de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Coragem, amigos. É Cristo. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, embora nada tivesse de que se censurar. Ao passo que tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sedes cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Le Havre, 1862. É bem verdade, a paciência é uma grande virtude e nem todos nós conseguimos exercê-la na sua plenitude em razão das circunstâncias
que nós vivemos, estamos num planeta de provas e expiações, e muitas vezes nós mesmos, nós deixamos de ter paciência até conosco mesmo, naquilo que, quando a dor chega, quando a prova também chega, quando a expiação chega e para nós, e é o momento de testar essa virtude tão importante que é a paciência, né? Esperar sempre tudo no tempo de Deus, né? Porque Deus está sempre presente em nossas vidas, né? E aí é preciso que nós saibamos, né, esperar com paciência. Eu quero convidar agora a nossa irmã Nádia, que irá fazer para nós, nesse instante, a prece de abertura da nossa reunião pública de hoje. Boa noite, meus irmãos. Vamos, então, fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita bondade e misericórdia, graças te damos por tantas bênçãos recebidas de ti no dia de hoje. Graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que virtualmente, nesta casa abençoada, que tanto nos auxilia, onde podemos realizar um pouco do nosso progresso espiritual. Senhor, peço que nessa noite auxilie o palestrante, o intua, para que, ao final desta palestra, possamos sair mais fortalecidos em nossa paciência e em nossa fé, para que saibamos esperar pelo teu tempo, o tempo de cicatrizar as nossas feridas, de curar as nossas almas, os nossos corpos, a paciência de esperar pelo fim dessa pandemia, que tanto tem nos causado sofrimento. A paciência de esperar dias melhores, de esperar pelo novo dia. Senhor, abençoa todos nós, nos fortalece, para que cada vez mais reclamemos menos de tudo que nos acontece. E que possamos entender que tudo tem um motivo. E sempre é tudo para o nosso bem. Que Jesus nos abençoe também, nos ampare, nos inspire e permaneça em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja, querida Nádia, e obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Bem, meus irmãos, nós vamos agora partir para um momento importante da nossa reunião pública, que é sempre a palestra, que é o foco deste nosso encontro,
Mas antes de chamar o palestrante, eu queria lembrar a todos que ao final da palestra, antes da prece final, nossa irmã Wanda vai conduzir a aplicação do passe à distância. E convidamos os médios do Instituto Vida, os passistas do Instituto Vida que porventura estejam conosco assistindo essa transmissão, que colabore também nessa transmissão do passe, se for necessário. E queria também lembrar que cada um de vocês possam colocar uma água no recipiente, seja um copo para ser ingerido logo após a palestra, seja uma jarra para ser consumida ao longo da semana. Mas é importante que vocês aí providenciem a água, que será fluidificada, onde a espiritualidade vai colocar, como diz Wanda, os remedinhos necessários para o nosso corpo físico, mas especialmente para a nossa alma também. Então agora eu chamo o nosso irmão Volney Araújo, que é o palestrante desta noite, que escolheu como tema o assunto, né? O tempo de Deus, o tempo de Deus, que aliás me fez lembrar um salmo, né? Que há um tempo para tudo, né? É um salmo muito bonito, né? O tempo de construir, e aí vai especificando aquilo que nós, os humanos, vamos realizando no tempo nosso, mas especialmente no tempo de Deus. Volney, você tem 45 minutos. Agradecemos mais uma vez a sua generosidade e disposição de estar aqui conosco. E agora a palavra é contigo. Seja bem-vindo. Prazer. Bom, boa noite. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Agradeço imensamente, né, o convite da Nádia, do Jaime. É sempre muito bom estar aqui falando sobre esse tema, um tema realmente muito interessante. E as músicas foram realmente providenciais. A ferida que vira cicatriz, vai chegar o tempo de sorrir, com certeza. Depois nós temos aí a segunda canção falando que muitos estão esperando uma resposta de Deus. E como é que está o relógio de Deus? Então, eu queria começar fazendo algumas perguntas que muitas pessoas fazem ou já fizeram na sua vida. Onde está Deus? Deus me ouve? Por que Deus muitas vezes não atende aos meus pedidos, às minhas orações? E muitas pessoas, apesar de acreditar em Deus, acabam não conseguindo entender os seus desígnios. E muitas, na realidade, não querem entender. Numa fuga, diríamos que frenética, do encontro com as suas próprias consciências. Isso porque utilizam uma lente que, ao invés de melhorar a visão, desfoca a realidade. As questões principais ficam fora do campo de visão. Na busca das respostas, não extrapolam a análise. Não ultrapassam os limites comuns e materiais que nós estamos acostumados a vivenciar com esses valores, né, da Terra. E aí acabam não conseguindo alcançar a essência da vida, a verdadeira essência da vida. Não percebem a presença de Deus em tudo e em todos. Realmente, as respostas a essas perguntas que fizemos não estão formatadas, não estão prontas. Isso porque nós temos que sentir Deus no nosso coração. Temos que sentir Deus no nosso coração. E essa descoberta, esse achado, é só nosso. Aí sim,
encontraremos as respostas a essas perguntas e muitas outras. Temos que lembrar disso, temos que encontrar Deus no nosso coração. Teve uma comunicação, né, de uma mentora espiritual muito interessante, porque a gente vem conversando e ela falou o seguinte: a solução está no seu coração. E eu tentei ouvir o meu coração, mas na realidade eu não tenho que ouvir o meu coração, eu tenho que sentir o meu coração para encontrar as respostas. Eu tenho que sentir Deus dentro de mim. E aí eu acho que alguns já ouviram a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, nós estamos só utilizando os nossos sentidos, né? O sentido da audição. Nós estamos ouvindo aqui. Mas quando nós paramos para escutar, aí nós prestamos atenção, nós analisamos, o nosso foco, a nossa atenção é diferenciada. E é isso que a gente precisa. A gente precisa escutar Deus dentro de nós. Eu estava assistindo hoje um filme muito interessante, não sei se vocês já assistiram, que chama-se Entrevista com Deus. É bem interessante, porque ele traz justamente isso. Então, um repórter, né, entre aspas, encontra com Deus e está fazendo uma entrevista com Deus. E ele faz uma série de perguntas. E Deus sempre responde com outras perguntas. E o repórter, mas você sempre responde com outras perguntas, porque na realidade, aonde está a resposta? No nosso coração. Nós sabemos disso. Cabe a gente parar para prestar atenção nos sinais que a vida nos dá a todos os momentos. E lá no filme tem uma passagem muito interessante que coloca o seguinte: ter fé não é o objetivo, mas o processo. Ter fé não é o objetivo, mas o processo. É a partir da nossa fé, da nossa esperança, é que a gente vai conseguir efetivamente escutar Deus, sentir Deus no nosso coração. E nesse contexto, então, a gente começa a trabalhar o nosso tema, que é o tempo de Deus. Para iniciarmos, eu proponho a seguinte reflexão: como nos relacionamos com o tempo? Como cada um de nós se relaciona com o tempo? E uma outra questão para a nossa reflexão: qual perspectiva estamos utilizando para analisar e entender o tempo de Deus? Qual é a perspectiva? Como estamos trabalhando o nosso modelo mental para analisar e entender o tempo de Deus? Bom, se a gente for parar para pensar, tempo, o que realmente significa o tempo? O tempo pode ser representado por um segundo, por 60 minutos, ou quem sabe por 600 anos. Se a gente parar para pensar, o que representa um segundo para um corredor de 100 metros? Provavelmente vai indicar se ele vai ser um medalhista ou não. O que representa um mês para uma gestante? Pode significar o nascimento prematuro ou normal de um bebê. O que representa 100 anos para a árvore carvalho, para o carvalho? É o período, né, que essa árvore, com 100 anos, ela começa a se tornar adulta, num ciclo que pode durar até 1000 anos. Temos carvalhos que duram até 1000 anos. Então, o que representa um minuto na nossa vida? Uma eternidade ou uma fração de segundos? Logicamente, provavelmente, a resposta mais lógica seria depende. Mas depende do quê? Depende do quê? A questão toda não está propriamente no tempo ou na sua unidade de medida, mas no significado que damos a ele. Qual o significado que damos ao tempo? Essa é a reflexão que eu gostaria de fazer. Qual é a perspectiva, qual é o nosso modelo mental que nós estamos analisando o tempo de Deus? Poderíamos falar que o tempo de Deus representa as oportunidades. Não é verdade? Representa as oportunidades
que nos são concedidas a todos os momentos. Quando falamos, e eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa trajetória, já tenha utilizado desse termo, nós falamos assim, tempo perdido. Vamos parar para pensar o que é o tempo perdido? Senão, as oportunidades perdidas. Quantas oportunidades nós perdemos? Quanto nós deixamos de aproveitar aquele momento para fazer algo de útil, algo realmente interessante? Vamos examinar o tempo utilizando a perspectiva de um dia. Quando acordamos, temos todas as oportunidades, né, para construirmos, para destruirmos ou para não fazermos nada. Para gerar equilíbrio ou para gerar desequilíbrio. E aí, vamos pensar o seguinte, as situações surgem constantemente, eu até diria insistentemente, nos proporcionando diversas oportunidades para mudarmos a nossa vida, para construirmos relações mais harmoniosas com os nossos familiares. É o caso dessa pandemia, onde nós estamos vivendo de forma mais constante, mais profunda com nossos familiares, criar relações mais harmoniosas com as pessoas que encontramos, criar uma relação mais harmoniosa com Deus e, consequentemente, conosco mesmo. Mas, geralmente, o que fazemos? Geralmente, infelizmente, ficamos maldizendo, ficamos lamentando, reclamando, criando intrigas, fofocas. Tudo isso em função do nosso atual estágio evolutivo, em função do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, que ainda é muito grande, muito forte, muito presente em cada um de nós. É como se a gente andasse num campo minado, né? Que, caminhando a toda hora, pode ter uma explosão de cólera, de raiva. É assim que nós navegamos. E a gente precisa mudar essa perspectiva. Nós precisamos analisar como nós estamos criando e trabalhando a nossa vida. Nós temos que lembrar que esse tempo, esse bem tão precioso, né, que é o tempo, representa as oportunidades que Deus nos dá, nos concede a cada momento. E quantas oportunidades perdidas no dia a dia? Quantas oportunidades perdidas no dia a dia? Se a gente fosse enumerar numa folha de papel, vamos fazer isso, né? Vamos enumerar quantas oportunidades nós perdemos no dia a dia de estar criando uma relação, de estar trazendo um equilíbrio melhor, não só para a nossa vida, mas para todos que convivem com a gente. E aí, a gente vai olhar o seguinte, vamos perceber que a gente poderia ter evitado aquele momento de discórdia, a gente poderia ter estendido a mão, a gente poderia ter ouvido mais, a gente poderia ter ficado em silêncio, muitas vezes. A gente poderia, e não só no encontro, né, porque hoje, né, essa questão virtual, mas a gente poderia ter evitado compartilhar uma notícia desagradável, que gera desequilíbrio, às vezes até, né, a gente poderia ter evitado compartilhar uma fake news, a gente poderia ter evitado colocar aquela observação que gera todo um desequilíbrio em quem vai ler. E quantas vezes a gente fez isso? Mas, ainda bem, né, como Deus é misericordioso na sua essência, sabemos que amanhã nos será concedido mais um dia de aprendizado e de novas oportunidades. Quer seja nesse mundo material, quer seja no mundo espiritual, porque lá também continuamos construindo, evoluindo. Desculpem. É interessante, porque eu sou professor também, e essa questão professor também é uma coisa bem interessante, porque muitas vezes eu sou professor universitário, então dava aula à noite, e sempre os alunos vinham perguntar o seguinte, professor,
além de dar aula, você também trabalha? É como se dar aula não fosse trabalho, né? Mas tudo bem, eu entendo. E eu sempre perguntava para ele o seguinte: vocês entenderam o que foi acabado de ser colocado? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? E todos, não, nós entendemos, professor. E eu fazia uma outra pergunta. Mas vem cá, faz sentido o que eu coloquei? O que foi discutido? E eles falam assim, opa, espera um pouquinho. Aí é diferente. Porque na hora que eu pergunto, faz sentido, nós precisamos analisar profundamente o que foi colocado. Verificar se realmente tem sentido aquilo. Qual foi o impacto daquilo no nosso ser? É como ouvir o que está passando, nós estamos ouvindo várias coisas, e é como escutar, onde nós direcionamos a nossa atenção, a nossa energia para aquilo ali. Faz sentido tudo isso que nós estamos colocando? Temos que pensar. Geralmente, e infelizmente, só valorizamos o tempo quando temos pouco tempo. Ou quando temos aquela sensação de perda de tempo. Ou seja, nós precisamos redirecionar os nossos esforços, não é verdade? Normalmente, nós direcionamos uma energia muito grande para que determinadas coisas aconteçam, sem analisar se a coisa é certa, se o momento é certo, se é adequado, se é a hora certa. Na realidade, nós forçamos a situação. Nós forçamos a situação e muitas vezes as coisas acabam acontecendo. Acontecem antes do tempo adequado. Na realidade, é uma expressão muito interessante porque nós violentamos o tempo, as oportunidades surgidas com a nossa imprevidência, com a nossa ansiedade e com a nossa vontade descontrolada. Nós violentamos o tempo, nós violentamos as oportunidades que nos são ofertadas a todos os momentos. Quantas coisas nós queremos, nós desejamos ardentemente, nós colocamos uma energia muito grande, de forma consciente e muitas vezes de forma inconsciente, e lá no fundo, quando nós paramos para escutar, quando nós paramos para sentir Deus no nosso coração, lá no fundo, sabemos que não estamos prontos para aquilo. Ainda não temos maturidade para vivenciar aquele fato, ou até aquilo que pedimos. Como foi colocado, né, na música, né? Vai chegar o tempo de sorrir, com certeza. Vai chegar o nosso tempo, a gente precisa entender o relógio de Deus. Né? E isso é muito importante. O tempo de Deus aguarda que nós, os aprendizes, estejamos de fato prontos para receber aquilo que pedimos. Mas sempre tendo como base o que realmente necessitamos para o nosso crescimento e para a nossa felicidade. Nós precisamos aprender a respeitar a sabedoria do tempo de Deus. Deus age no tempo dele. Deus age no tempo dele. E nós precisamos aprender a respeitar mais os ciclos que proporcionam o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento espiritual. Lembrando que os ciclos não se encerram. Muitas vezes a gente fala que o ciclo se encerrou. Mas, na minha visão, os ciclos não se encerram. Eles se interconectam. Eles não são círculos. Na realidade, é uma espiral, aonde nós vamos vivenciando várias experiências e nós vamos passando por um novo ciclo, uma nova vivência, mas utilizando sempre como base tudo que foi aprendido naquele momento anterior. Nós vamos então adquirindo esses novos conhecimentos, vivenciando essas novas experiências e vamos evoluindo, vamos subindo e vamos crescendo. Podem notar, né, que toda vez que nós forçamos uma coisa, olha só, quantas vezes nós forçamos, nós violentamos o tempo. Toda vez, então, que a gente violenta, né, o tempo de Deus, o resultado é duro. Vamos parar para perceber. O resultado é duro e muitas vezes implacável. Mas com certeza foi um momento, é um momento de grande aprendizado, rico para a nossa evolução. Ainda assim, não tem nada perdido, não tem nada fora de lugar na natureza. Os amigos espirituais aproveitam todos os momentos
para trazer, na realidade, sementes para o nosso crescimento espiritual. E aí, muitas vezes, nessa questão do tempo, do relógio de Deus, muitas vezes a ansiedade e a depressão surgem justamente quando queremos violentar o tempo. Pode perceber, quando não temos calma, como foi colocado na leitura, quando não temos paciência. E aí começa a aflorar a ansiedade. Isso acaba gerando a depressão, que infelizmente é uma doença muito presente no nosso dia a dia, ainda mais agora com essa questão da pandemia. Mas muito em função que nós estamos violentando esse tempo, nós não estamos aguardando esse tempo. É como se a gente jogasse uma âncora, aquela âncora que nos prende ao solo, que nos paralisa na nossa jornada. É como se a gente colocasse um véu que turva a nossa visão. E aí a gente vai ficando cada vez mais ansioso, mais depressivo, sem parar para escutar, sem parar para sentir Deus, sem mudar a perspectiva de análise do tempo de Deus. Quando damos por conta, estamos presos nas nossas próprias armadilhas, nas nossas celas que nós mesmos criamos. Sem a clareza e a sensatez necessárias, acabamos adotando uma postura de revolta. Revolta contra o nosso próximo, contra todos, contra o mundo, contra Deus e, no final das contas, contra nós mesmos. Tem uma mensagem lá no livro Pão Nosso, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, que coloca o seguinte: o Senhor dá sempre. E eu vou trazer aqui alguns destaques dessa mensagem. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permanecerá surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Assim também nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, atividade particular, representa escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito. Enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Isso é bom, para a gente parar para pensar como é que nós estamos avaliando essa questão da pandemia. Porque a pandemia não é só uma doença física. Ela traz também uma reflexão profunda, uma mudança profunda moral e espiritual. E, finalmente, nessa mensagem, aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai que nos restaura a saúde da alma. Olha só que riqueza. O tempo é o nosso explicador silencioso. Então, vamos entender, vamos dar tempo ao tempo, vamos analisar uma nova perspectiva o tempo de Deus. Temos que respeitar o tempo de Deus, mas não de uma forma passiva, esperando de braços cruzados, Porque esperar é assim, nós temos que utilizar o verbo esperançar. Temos que ter paciência, como a mensagem nos colocou, mas sem postergação. Na realidade, nós temos que propor, temos que tentar, temos que fazer, temos que persistir. O reino de vida, o reino divino, melhor dizendo, o reino divino aguarda, ou melhor, guarda o imperativo da ação como ordem fundamental. O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental, através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras, das nossas obras, das nossas ações, das nossas próprias vidas. Amar servindo, servir amando.
Esse tem que ser o nosso lema o tempo todo. No livro Paciência, Emmanuel nos coloca o seguinte, ele fala sobre o tempo de uma forma bem interessante. Tempo é doação da providência divina. Tempo, no entanto, para quê? Ocasião para agir e servir, aprender e caminhar para frente, fazendo melhor. Quando utilizamos o tempo na perspectiva de oportunidades, é quando nós aproveitamos essa oportunidade para agir e servir, para construir, para avançar. E Jesus já nos alertava. Qual é a água que apodrece? Qual é a terra que se enche de ervas daninhas? Qual é a túnica que se converte em ninho de traça? O que acontece ao talento sepultado? Qual é a função do fermento? E lá no livro Vinha de Luz, Emmanuel nos esclarece. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. Ele seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Ou seja, nós estaremos sempre caminhando. E tem uma frase muito interessante que eu ouvi outro dia, não me recordo de quem, mas eu vou colocar aqui. Vamos que nem foguete, sempre para cima, porque foguete não tem ré. Vamos que nem foguete, sempre para cima, porque foguete não tem ré. Tenhamos certeza que quando ainda não aconteceu, é porque ou ainda não estamos prontos, ou as pessoas que estão ligadas à situação, interconectadas de alguma forma, ainda não estão prontas. Reforço mais uma vez a leitura, temos que ter paciência. É verdade que o trabalho é individual, mas a construção é coletiva e sempre será. Lembramos que o trabalho é individual, mas a construção é coletiva. E quando forçamos, quando insistimos, sem escutar, sem sentir Deus, sem estarmos conectados com essa energia divina, nos machucamos. E podemos desviar do caminho correto e nos perder nessa nossa trajetória. Eu sempre falo o seguinte, quando a gente não quer caminhar, a vida empurra. E às vezes a gente acaba caindo, se machucando e começa a achar ruim, começa a reclamar. Mas na realidade a vida aqui é movimento, que a gente caminhe. Pecado em hebraico significa errar o alvo. Pecado em hebraico significa errar o alvo. Perder o caminho. É aquele momento que nós buscamos um atalho que infelizmente não nos levará no lugar adequado. Temos que escutar mais o nosso coração, porque Deus está no nosso coração. E é o olhar da alma que nos traz a certeza da presença de Deus. É o olhar da alma, do espírito, e não da matéria, que nos traz a certeza da presença de Deus. Em todos os lugares, em todos os momentos. Sem o olhar da alma, sem o olhar do espírito, é como se tivesse uma visão monocular. Em função disso, não conseguimos enxergar Deus na nossa vida. É uma visão míope, pequena, de curto alcance, e a gente acaba não conseguindo enxergar Deus na nossa vida. Infelizmente, com esse nosso olhar restrito, não conseguimos identificar resultados de longo prazo. Sempre a gente está com muita pressa, querendo tudo muito rápido. E isso, como eu coloquei anteriormente, gera muita ansiedade e gera depressão. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência. E aí, a gente acaba sempre priorizando as nossas vontades do presente. O mais importante são os valores da alma. Uma visão mais holística, mais profunda, e não os valores de uma sociedade que, infelizmente, ainda são valores distorcidos, desfocados, sem propósito. A gente precisa conseguir avançar para encontrar o verdadeiro propósito da nossa vida. A gente vai entender tudo. Nessa nossa caminhada, nós vamos entender qual o significado de uma pandemia,
Qual é a razão, a função de estarmos vivenciando isso neste momento? É verdade que estamos caminhando para essa transição, né, de um mundo, né, de prova e expiação para um mundo de regeneração. Mas não é o mundo que está mudando. Somos nós que estamos mudando. E a gente precisa ser referência nesse processo. Logicamente que ainda temos um longo percurso a vencer. Nós temos que começar a desenvolver essa maturidade espiritual para entender um pouco mais o tempo de Deus, ter paciência e disposição para abrir mão de um desejo imediato. É difícil, porque a nossa visão é muito limitada. Para isso, a gente precisa desenvolver e melhorar nossa capacidade para enfrentar as decepções que nós julgamos, né, decepções, porque nós não entendemos os desígnios de Deus, e ter mais perseverança no caminho reto, na porta estreita. Preste atenção que toda vez que nós queremos burlar o tempo, toda vez que nós queremos burlar o tempo, nós enfrentamos consequências desagradáveis. Né? Nós cometemos o pecado, nós erramos o nosso caminho, nós erramos o alvo. Queimar etapas pode gerar a queima de nós mesmos. E aí, nessa pandemia, muitos começaram a cozinhar, eu fui um, comecei a cozinhar, e se a gente começa a entender um pouco mais esse processo, né? Então, toda vez que a gente está fazendo um bolo, né, nós temos que aguardar o tempo, né, do bolo. Não adianta a gente querer queimar etapas, porque nós vamos comer o bolo cru. E não é nada bom comer o bolo cru. Por quê? Pode trazer consequências para o nosso físico. É a mesma coisa quando nós estamos trabalhando uma série de questões, quando a gente quer queimar etapas, antecipar. E aí o que acontece? Nós não damos o tempo necessário de amadurecimento para as coisas ficarem prontas. E aí depois a gente fica reclamando. É a mesma coisa a gente ir lá plantar. Quem já plantou sabe disso, né? Planta lá, você vai ter que esperar o tempo para poder colher. No tempo certo nós vamos colher. Agora, se a gente quiser ir lá, ou nós não vamos encontrar o fruto, ou vamos encontrar um fruto que ainda não está maduro. O Rossando Klinger colocou uma coisa, eu não sei se foi dele, se pegou de alguém, mas eu vou compartilhar aqui que eu achei muito interessante. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo é amor, até mesmo a dor. É preciso acordar, deixar de ser criança, chorar menos quando não acontece como a gente quer. E já agradecer a Deus pela vitória que se anuncia no momento que a gente sente a dor, que prenuncia o crescimento do ser. É bonito, né? É isso, a gente precisa deixar de ser criança. A gente precisa tentar amadurecer um pouco mais, buscar entender um pouco mais os desígnios de Deus. E lá no livro Encontro Marcado, de Fernando Sabino, tem uma passagem muito interessante. De tudo, ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre começando. A certeza de que é preciso continuar. E a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Então, façamos da interrupção um caminho novo. Da queda, um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. Da procura, um encontro. Ou seja, o tempo pode correr a nosso favor ou contra nós. Tudo vai depender de como nos posicionamos perante os fatos da vida, perante os fatos que nos proporciona o tempo todo, insistentemente, de como aproveitamos as oportunidades para o nosso crescimento. E mesmo, muitos falam assim, mas eu estou em casa o tempo todo, nós temos oportunidades diversas. Quantas vezes, né, no encontro com o nosso familiar, num sorriso, num abraço, numa vibração positiva, no compartilhamento de uma mensagem na rede social. Então, nós temos que ter isso. Mesmo quando pegamos um atalho, né, quando cometemos um pecado, né, a gente acha que é um atalho errado, sem saída, não nos preocupemos, porque temos como nos reposicionar
novamente voltar a trilhar o caminho correto. E muitas vezes a dor é o quê? É a chamada, é o chamado para repensar se nós estamos no caminho correto. O que diferencia as emoções referentes aos acontecimentos não são os acontecimentos em si, mas o significado que damos para cada momento vivenciado. É o significado que damos, não é a coisa em si, é como nós nos posicionamos perante os fatos da vida. Existem pessoas que têm muito pouco, materialmente falando, mas são ricas emocionalmente e espiritualmente. Ontem eu estava jantando com minha esposa e a gente estava conversando, lembrando de momentos da nossa infância, e a gente vai verificar o seguinte: os momentos mais felizes, mais ricos, os momentos mais simples, mais tranquilos. Vamos parar a pensar. Quais são os momentos que nos marcaram profundamente? São aqueles momentos simples, aquela energia gostosa, aquilo que nós colocamos a nossa atenção, nós paramos para escutar aquele momento, para sentir aquele momento. A verdadeira posse deve ser do eu pleno. A posse deve ser do eu pleno, reconhecendo que somos o espírito eterno em constante evolução, em constante aprendizado. Podemos errar, vamos pecar, vamos escolher atalhos que não nos levam a nada, mas nós podemos e devemos reposicionar o tempo todo, escolhendo novos caminhos, escolhendo coisas mais interessantes para gerar equilíbrio, para gerar paz. E é como diz uma mensagem de Emmanuel no livro Bênção da Paz: transformação permanente por dentro. Metamorfose da alma que encerra consigo bastante poder para transfigurar a dificuldade em lição e sombra em luz. Isso nós temos que estar fazendo, transfigurar a dificuldade em lição. Tudo que nós estamos vivenciando nesse momento são lições para a nossa vida. Como aquilo que não é só uma questão física que nós estamos vivenciando. Nós temos que fazer uma transformação moral e espiritual. E o que nós estamos fazendo para transformar a sombra em luz? Nós estamos reforçando questões negativas ou nós estamos mudando com a nossa vibração? Tem uma mensagem do livro Tramas do Destino, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Não sendo a vida mais do que uma sucessão de experiências no corpo e fora dele, formando um todo harmônico a impelir-nos para a frente, é compreensível que numa reencarnação regularizemos o que noutra defraudamos. O tempo, nossa contínua viagem, é um constante presente. O tempo, nossa contínua viagem, é um constante presente. Condicionamos-nos às ocorrências de ontem e do amanhã. Não raro, nos acomodamos a tais limites, lamentando o passado, anelando pelo futuro, sem nos permitirmos usar convenientemente a hora atual. Valorizamos o presente e atuamos com equilíbrio. Formaremos, então, bases pretéritas e agiremos com posterior segurança, vivendo um hoje perene. De qualquer forma, valorizando ou desperdiçando a oportunidade nos concedida, o cargo da reencarnação nos convoca a responder pela aplicação das horas, nos sucessos que sempre nos alcançam infalivelmente. E como a música coloca, chegará o tempo de sorrir, com certeza. Mas devemos ter calma, paciência. E como eu coloquei, vamos que nem foguete, sempre para cima, porque foguete não tem ré. Devemos começar a derrubar essas grades feitas pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações equivocadas, os muros construídos pelo nosso egoísmo, pela nossa visão, pela nossa falta de visão espiritual. Isso faz parte da reforma íntima que tanto falamos. E essa reforma, geralmente, demora certo tempo para ser feita. Nós sabemos disso. E várias coisas acontecem durante essa reforma. Nós temos que ter coragem, persistência e disciplina para continuar na nossa empreitada de nos tornarmos um ser humano cada vez melhor.
Mas para que essa mudança, para que essa reforma íntima aconteça, precisamos vencer o que eu chamo de SCP. Nós precisamos vencer o que eu chamo de SCP. O que significa SCP? É a síndrome compulsiva de postergar. Eu acho que todos nós, de certa forma, temos, né, essa síndrome compulsiva de postergar. Ou seja, nós devemos vencer a inércia e promover o mais rápido possível o encontro com a nossa consciência. Temos que ampliar nossa visão e sentir a presença de Deus em tudo e em todos. Em tudo e em todos. Cada um no seu momento evolutivo, com as suas dificuldades. Precisamos promover urgentemente o reencontro com Deus, em nós mesmos. A vida nos apresenta os acontecimentos, ou melhor, as oportunidades, de acordo com o nosso programa reencarnatório e a nossa necessidade de evolução, lógico. Mas quem decide qual vai ser a reação perante os fatos da vida somos nós. Somente nós. Depende única e exclusivamente de nós mesmos. E para finalizar, eu vou trazer um trecho aqui do Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. E o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre no meio da alegria. E ainda mais alegre no meio da tristeza. Que esse tempo que vivemos agora seja de muita renovação, de muito aprendizado e de muita esperança. E que possamos fazer do nosso tempo, das nossas oportunidades, realmente algo útil, que gere equilíbrio, que gere paz e que, logicamente, traga felicidade para todos nós. Então, é com o coração muito grato, muita gratidão pela sua oportunidade de estarmos aqui conversando, trazendo um pouco, né, do tempo de Deus para vocês. Então, agradeço muito o convite e coloco aí à disposição para o encerramento dessa live. Muito grato e que Deus abençoe o coração de cada um e a família de vocês, trazendo muita paz, muita saúde e muita alegria. Muito obrigado, Volney, por esta belíssima reflexão sobre esse tema. Eu fiz uma referência no início, na verdade, a referência não é para o Salmo, é para o livro, está no livro Eclesiastes, quando fala do tempo também. Eu vou só ler rapidinho. Lá no livro Eclesiastes diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Está escrito lá no livro Eclesiastes da Bíblia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos agora nos preparar para a recepção do passe, que será coordenado pela nossa irmã Wanda, que já tem essa coordenação do passe lá no Instituto Vida, quando tínhamos nossos trabalhos presenciais. Então eu vou passar agora a palavra para ela, para que ela possa, nesse momento, coordenar o passe. Meus queridos irmãos, boa noite. Agradecemos a oportunidade que nos é concedida por Deus, que sejamos dignos de recebê-las com as suas bênçãos,
agradecendo ao Pai por este momento. Sabemos que nós precisamos, quantas vezes, nos conectarmos com Jesus, o Divino Médico, que nos ensinou: vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como sabemos, Senhor, somos espíritos enfermos, buscando a cada dia as bênçãos do teu amor para a nossa cura espiritual. Nesse momento, busquemos a nossa conexão com Jesus, juntamente com toda a falange de magnetizadores do amor e da caridade. Vamos relaxar o nosso corpo, vamos respirar profundo e suavemente, relaxando, 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 mentalizando a figura de Jesus, esse ponto de luz tão grandioso. Nos postemos de joelhos diante do nosso anjo guardião, que nos transmitirá essa luz divina, essa energia do amor e da caridade, preenchendo os nossos corpos, para que possamos receber as bênçãos da cura, ou mesmo do alívio da nossa dor, através do passe espiritual, das energias dos médiuns que nesse momento estão em concentração, em doação energética, em benefício daqueles que querem receber, que estão preparados neste momento para o contato com a espiritualidade do amor. Visualizemos nesse instante a luz do nosso mentor espiritual, do nosso anjo guardião, que nesse momento estende as suas mãos a tocar os nossos centros de força, iluminando-os, equilibrando-os, harmonizando-os, para que esses centros de forças ricos de luz, de equilíbrio e de paz, trabalhe nosso corpo físico, todos os nossos sistemas e órgãos, assim como o nosso corpo espiritual, seja preenchido de luz nesse instante, e que essa luz se irradie para os nossos vasilhames de água, transformando-as no medicamento preciso para as nossas enfermidades físicas e espirituais. Senhor Jesus, cura-nos, Senhor. Necessitamos da tua misericórdia para que aprendamos a colocar em prática os teus ensinamentos. Fortalece-nos, Senhor, a paciência, para que aprendamos contigo ser manso e humilde de coração. Derrama, Senhor, sobre nós a tua luz e o teu amor. Te agradecemos, divino Senhor Jesus. Te pedimos bênçãos de paz para a nossa família, para os nossos lares. Te pedimos por todos os que se encontram enfermos nos hospitais, nos lares, nas ruas, onde quer que se encontre um irmão enfermo, Senhor, que possa receber a luz do teu amor infinito, sentindo
cada um ser a tua presença divina a nos abraçar nesse instante, deixando, Senhor, sentirmos a tua luz a trabalhar em cada um de nós. Te agradecemos, Mestre. Te agradecemos, espiritualidade de luz. Te agradecemos, Pai Santo, por essa oportunidade, essa bênção que nos foi concedida nesse instante. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O passe foi então aplicado e eu convido agora a nossa irmã Solange para fazer o encerramento da nossa reunião pública na noite de hoje. Queridos irmãos, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade que tivemos nessa noite de estarmos aqui reunidos, aprendendo e recebendo as vibrações de luz e de amor do Mestre Criador. Pedimos, ó Pai, que essas vibrações cheguem àqueles irmãos que nesse momento se encontram em depressão, essa doença silenciosa e que leva muitos a serem vítimas do suicídio. Abençoe, Senhor, aqueles irmãos que se encontram hospitalizados, enfrentando todo tipo de enfermidade, que eles possam, dentro de seus merecimentos, receberem a cura que necessitam. Ilumina, ó Pai, aqueles nossos irmãos que se encontram nas ruas, com fome, sem ter um teto, aqueles que estão nos presídios, pagando as suas dívidas com a justiça humana, que eles possam ser abençoados por Ti, que acreditem e confiem no imenso amor que tendes por cada um dos Teus filhos. Abençoe, Senhor, o nosso palestrante, com muita saúde e perseverança, para que ele continue trazendo Teus ensinamentos para todos nós. Abençoe os trabalhadores do Instituto Vida, encarnados e desencarnados, com muita fé, para que continue o trabalho de ajuda aos irmãos necessitados. Derrame Tuas bênçãos sobre nossos lares, nossos familiares, que nós possamos, Senhor, a cada dia praticarmos a lealdade e do amor para com o próximo. Que nós tenhamos um domingo de muita paz, de nossos familiares, e uma semana abençoada pelo Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa reunião e pelos ensinamentos que tivemos. Que assim seja. Obrigado, Solange, pela prece de encerramento. Quero agradecer mais uma vez o nosso irmão Volney, que generosamente aceitou estar conosco mais uma vez aqui no Instituto Vida, desta vez online. Acho que é a primeira vez, né, Volney, que você faz virtualmente a palestra conosco, né? Agradecemos. É a primeira vez? Eu acho que não, eu acho que a gente já fez. Uma virtual, né? Uma virtual. Certo. Tá certo. Obrigado, Volney, e volte sempre. Eu que agradeço. Nós, então, queremos agradecer a todos que nos acompanharam pelo Facebook, pelo YouTube. Compartilhem essa live da reunião pública para que outros também tenham
a oportunidade de assistir. Um beijo no coração de todos vocês e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.